NASA identificou um objeto misterioso no sistema solar que representa um enorme enigma até mesmo para os astrônomos mais experientes. Desde que Oumuamua entrou em nosso sistema há alguns anos, as teorias mais ousadas começaram a circular sobre sua verdadeira origem. Mas agora, dois pesquisadores acreditam ter finalmente desvendado os segredos desse visitante interestelar. Afinal, estamos lidando apenas com um corpo celeste natural, ou estaria certo o renomado professor de Harvard ao especular que o objeto seria uma nave extraterrestre? Fique até o fim e descubra com a gente. O que começou como uma descoberta sensacional, logo se transformou em um dos maiores mistérios espaciais de nossa época. Mas o que aconteceu exatamente? Para entender, precisamos lembrar que no cosmos, literalmente nada fica sem ser explorado. E milhões de asteroides, cometas e meteoroides costumam despertar o interesse astronômico. Mesmo assim, o que foi detectado pelo telescópio Pan-STARRS, no Havaí, em 19 de outubro de 2017, era claramente diferente de tudo que já havia sido registrado. Sua origem não estava no nosso sistema solar. Assim, o corpo celeste batizado de Oumuamua tornou-se o primeiro visitante interestelar já conhecido. Mas só depois os especialistas perceberiam que esse estranho hóspede guardava outros mistérios intrigantes. De início, a hipótese mais simples foi a de que se tratava de um cometa comum. Porém, as propriedades misteriosas e o comportamento incomum de voo de Oumuamua não se encaixavam em nenhum padrão conhecido. Se fosse um cometa, deveria apresentar uma cauda característica e uma coma, isto é, a nuvem difusa de gás e poeira que envolve o núcleo quando ele se aproxima do Sol. Mas análises detalhadas não revelaram nenhum desses sinais típicos. Ainda mais confusa era a trajetória do objeto. No momento de sua descoberta, ele já estava a caminho de deixar novamente o espaço interestelar, após passar pela Terra 5 dias antes, a 24 milhões de quilômetros de distância. Poucas semanas antes, em 2 de setembro de 2017, Oumuamua havia entrado no sistema solar quase perpendicularmente aos planos orbitais dos planetas. Reconstruindo esse caminho, os astrônomos concluíram que suas origens deviam estar na constelação de Lyra. 7 dias após sua chegada, o objeto passou a apenas 37,6 milhões de quilômetros do Sol, realizando uma manobra em forma de U e seguindo de volta ao espaço profundo. Porém, análises com diversos telescópios, incluindo o Hubble, revelaram algo ainda mais surpreendente. Oumuamua parecia ter acelerado durante sua passagem pelo Sol, algo que a gravidade sozinha não poderia explicar. Essa anômala aceleração logo deu origem às especulações mais ousadas. Inicialmente, especialistas tentaram explicá-la por meios naturais, como a liberação de gases voláteis aquecidos pelo Sol. Em teoria, isso funcionaria como um empurrão extra, acelerando o seu objeto. Mas 2 pontos derrubavam essa hipótese. Não havia poeira detectada em torno do corpo e, além disso, esse tipo de desgasificação normalmente altera drasticamente a rotação de um cometa, o que não foi observado em Oumuamua. E falando em rotação, ele também não seguia nenhum padrão. Em vez de girar de forma estável em um de seus eixos principais, o objeto parecia estar literalmente cambaleando pelo espaço. Os cientistas chegaram a essa conclusão ao analisar as variações irregulares em seu brilho, que se mostravam muito mais fortes do que o habitual. Isso levou à dedução de que Oumuamua tinha provavelmente a forma alongada de um charuto gigante, mas suas dimensões exatas ainda são incertas, podendo variar de 100 a 800 metros de comprimento. A ausência de poeira ao seu redor fez surgir outra hipótese fascinante. Talvez fosse composto quase inteiramente de metal. E mais, alguns chegaram a sugerir que ele não teria origem natural.
mas seria, na verdade, uma construção de alguma civilização extraterrestre. A chamada teoria da nave espacial pode parecer saída de um fórum obscuro, mas na verdade veio de ninguém menos que Avi Loeb, renomado astrofísico de Harvard. Junto de seu colega Shmuel Bialy, ele defendeu que Oumuamua apresentava exatamente as características de uma sonda artificial. O desvio de trajetória e a ausência de poeira poderiam ser explicados por uma vela solar extremamente fina, capaz de se mover graças à pressão da radiação estelar. Embora essa tecnologia ainda esteja em estágios iniciais aqui na Terra, Loeb sugeriu que uma civilização avançada já poderia tê-la desenvolvido em outro canto da galáxia. A maioria da comunidade científica, no entanto, argumenta que as propriedades de Oumuamua também podem ter origens naturais. Uma hipótese é que ele seja fragmento de um exoplaneta semelhante a Plutão, formado por gelo de nitrogênio. Durante sua viagem, esse gelo teria derretido em parte, dando ao objeto sua forma achatada. Mesmo assim, a ideia da nave não foi descartada imediatamente. Em dezembro de 2017, o radiotelescópio de Green Bank, na Virgínia Ocidental, chegou a monitorar Oumuamua em busca de sinais artificiais. Após 2 semanas de observações, veio a decepção. Nada foi detectado. Mas será que o mistério foi mesmo resolvido? Em março de 2023, os astrônomos Darrell Seligman e Jennifer Bergner anunciaram uma explicação convincente. O segredo poderia estar no hidrogênio. Estudos de laboratório já mostravam que o gelo exposto à radiação cósmica pode gerar hidrogênio molecular que fica preso em seus poros. Quando Oumuamua passou perto do Sol, o calor teria alterado a estrutura do gelo, liberando esse gás de forma invisível, o que explicaria tanto a ausência de cauda quanto a aceleração repentina. Esse tipo de desgasificação invisível seria suficiente para alterar a velocidade de um objeto compacto como Oumuamua, com cerca de 100 metros de comprimento. Assim, a hipótese mais aceita hoje é de que sua aceleração foi causada pela liberação de hidrogênio e não por propulsão alienígena. Mesmo assim, a natureza desse visitante interestelar continua a alimentar a imaginação de cientistas e curiosos. Afinal, no vasto universo, ainda há espaço para a esperança e para a segura pergunta que não quer calar: estaremos realmente sozinhos?